Boa noite, pessoal. Isso aqui é uma live teste apenas. Está testando aí para o nossa live para valer de sexta-feira. Pandemia do lockdown à vacina. Pedir para o nosso back-office aí incluir nessa live o nosso amigo Gerson Gomes, por favor. Nossa live para valer de sexta-feira. Fala, Gerson. Do lockdown à vacina. Estamos aí para fazer esse teste aí de... back-office aí incluir Gerson, você precisa colocar... Coloca no mudo aí o Facebook, porque está dando retorno. Ok, então já desliguei, eu só quis ver se estava funcionando. Tem 15 segundos de delay. Eu reparei, mas eu já vi que funcionou, eu já desliguei lá. Tá. Fernando, você está fazendo aqueles testes, né, que a gente combinou. Se puder mudar, eu proponho que mude também o formato como aparece. Eu acho que a nossa imagem aparecendo inteiro assim fica legal, mas acho que é mais legal aparecendo aquele formato menor. Sim, ótimo, sim. Exato. E aí você consegue, imagino que você consiga alternar conforme a pessoa está falando ou não. Eu vou falar para ver se ele consegue alternar isso. Ok. Mas seria interessante alternar deixando quem está falando maior e quem não está falando pequeno, não tirar completamente do... Isso, exatamente. Ok. E é automático? Quando eu começo a falar, ele alterna ou ele tem que fazer isso manualmente? Não, acho que é manual mesmo. Ok. Aí vai parecer CNN, né? Pois é. Agora, se a CNN é manual ou automático, a gente não sabe. Tem que perguntar para o Caio Coppola. Pois é. E essa eleição aí, meu amigo, dos Estados Unidos? Eu creio que... Que confusão, hein? Vai ser um tempo agora aí de questionamento na justiça, né? Alguma recontagem, né, ou outra? Recontagem e tal. Então, isso vai se arrastar aí para a semana que vem. Hoje é possível que o Biden já cante vitória, né? Se fechar os números de Michigan. Mas o Trump já pediu oficialmente recontagem de Wisconsin e já também fez uma solicitação de presença da força de fiscais do Partido Republicano na Pensilvânia, para poder só fechar o resultado lá se eles tiverem acesso aos locais de contagem. Então, ou seja, eu não sei como é que vai ser essa questão da Pensilvânia, mas aparentemente Michigan vai fechar hoje. E aquela história lá de terem paralisado a contagem em vários locais ao mesmo tempo ontem, aquilo é normal? Acontece mesmo, Gerson? É difícil saber, né? Porque foi de madrugada. Eu mesmo fui dormir, eu estava falando no grupo, e eu fui dormir tranquilo, né? Eu falei assim, olha, eu acho que agora não tem mais como o Trump perder, então eu vou dormir, que eu estou cansado, e eu vou acordar amanhã para ver o que aconteceu. Aí quando eu acordei hoje de manhã, tinha alterado, principalmente no Michigan, que eu não esperava, porque eu estive no Michigan, e tirando o Detroit, que realmente você percebe que tem uma influência forte democrata, o resto do estado é muito, muito conservador, muito republicano. E apesar da proximidade com o Canadá ali, né? Mas eu percebi um estado assim bem mais conservador. Eu tive contato com muita gente lá e eu fui descendo e todos os estados que eu passei eles se mostraram bem republicanos. Agora é verdade que os grandes centros eles têm uma tendência democrata, né? Então, eu não sei. Aparentemente, eles pegaram os votos que chegaram pelo correio e computaram só depois de contar os votos presenciais. Talvez por isso tenha dado esse efeito, né? E parece que essa eleição vai bater o recorde de votos, né? Já bateu. Já bateu. Imagino também que o recorde de votos pelos correios também, né? Da história dos Estados Unidos, essa foi a eleição com a maior quantidade de eleitores.
E o próprio voto pelo correio foi um dos responsáveis, porque muita gente que não tem costume, porque aqui eles têm um triplo de classificação, é quem vota esporadicamente, e eles consideram quem vota sempre quem votou nas duas últimas eleições, quem é regular, que vamos dizer assim. E aí, nessas estatísticas, por causa do voto pelo correio, que foi permitido em muitos estados que não permitiam, por causa do Uhum. Covid, né? Uhum. Então, isso aumentou muito a participação, não tenha dúvida. E também o voto antecipado, porque o pessoal pôde fazer o voto antecipado para não dar muita acumulação de gente no dia da votação, foi autorizado isso também, em vários estados que não autorizavam antes, e o voto pelo correio antecipado também. E teve outros estados que também autorizaram o voto pelo correio até o dia da eleição. Então, significava que o correio só vai entregar voto amanhã, ainda tem gente recebendo voto de um voto que foi postado no dia 3. Então, ou seja, foi abriram-se várias possibilidades da pessoa exercer o seu direito de votar, de Sim. participar. Então, com isso, a participação foi gigantesca. Tanto que uma das coisas que está sendo questionada no Wisconsin é que houve praticamente 90% de participação de todos os eleitores registrados. Isso é quase impossível, porque o máximo que se consegue de participação numa eleição é 70 e poucos por cento dos votos de pessoas que estão registradas e que comparecem, né? Porque aqui o voto, lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Eu esqueço que eu estou no Brasil hoje. Então, você ter 89% de comparecimento, 90%, beira alguma coisa que pode ter sido pessoas pegaram a lista de registrados e fizeram o voto pelo correio em nome dessas pessoas. Isso pode ter acontecido, mas aí, como foi feito oficialmente o pedido de recontagem, pode ser que isso seja detectado. Vamos ver. E por isso que essa recontagem é tão importante lá nos Estados Unidos, né? Inclusive ocorre de forma recorrente, né? Eleição após eleição. E você acha que nessa recontagem, né, que ocorre, eles conseguem conferir a validade desses votos, né? Não sei, a assinatura, porque, pô, É, são isso milhões de votos. isso tem muita variação, porque essa é uma das dificuldades dos Estados Unidos, porque tem estado que você tem que olhar o ID para ver a sua drive license, o seu ID, para ver se a tua foto confere com que é você, e você assina na hora de votar. Tem outros, eu tenho pessoas que eu conheço que votaram e que não foi solicitado o ID. Você chegou lá, achou o seu nome na lista, fez a votação. Tem locais que nem você assinar foi solicitado. Então, depende muito de estado para estado. Agora, quem enviou pelo correio, em tese, fica mais fácil de você fazer a checagem. É, Pelo menos se o voto foi registrado para aquela pessoa. Agora, eu não sei se tem como levantar os casos em que tem pessoas que foram votar e foi permitido votar porque no registro do software dizia que ele já tinha votado pelo correio e essa pessoa alega que não votou pelo correio. Outra questão que aconteceu bastante é que também eu não sei até que ponto isso impacta, porque também tem muito ruído, né, na internet, dizendo que muitas sessões foram utilizadas uma caneta, né, Sharp, que é como se fosse uma hidrocor, né, uma caneta, como se fosse um Uhum. marcador que não sai, né, que da marca Sharp. Essa caneta, nos estados que usa o leitor de cartão, ele não aceita, tem que ser caneta esferográfica preta ou azul. E quando você usa essa caneta que passa uma tinta, como se fosse uma hidrocor, vamos chamar assim, que não sai, né? Os votos foram anulados. Então, tem gente que diz que várias seções republicanas, de bairros de counties republicanos, usaram esse tipo de caneta por má fé. Quer dizer, tem muita coisa que está sendo dita aí que eu não sei se é verdade, mas se isso daí for verdade nesse caso específico, na recontagem você poderia pegar aquele voto que ficou separado como nulo e validar. Então, eu não sei.
Pois é, essa questão de voto pelo correio, né? Acho que a gente não está acostumado com isso, né? O que é habitual aí. Mas olhando aqui para o costume do brasileiro e das falcatruas, especialmente na política, a gente começa a imaginar diversas possibilidades de se fraudar as eleições, né? Por exemplo, um bairro que seja reconhecido como essencialmente republicano ou democrata, que seja, alguns criminosos irem até lá e extraviarem os malotes dos votos, porque sabem que naquele bairro terão muito mais votos para determinado partido ou para outro. Você que viveu alguns anos aí nos Estados Unidos, o que você acha dessa hipótese? Também é possível? É, possível é, mas a gente tem que entender o seguinte: primeiro, que a gente não pode ler o que acontece nos Estados Unidos sob a ótica da nossa cultura brasileira, né? Do jeitinho, da má fé, do golpe, né? Porque, na realidade, o americano ele tem uma lógica da boa fé e, mais ainda, ele tem a lógica de que a palavra vale a verdade, né? Então, teoricamente, você monta o sistema contando com a responsabilidade, inclusive, dos carteiros e do sistema do correio, que é uma das coisas que está sendo colocada em questão, porque o Trump, assim como no Brasil, ele é muito crítico do correio. No Brasil, a gente quer privatizar o correio. Nos Estados Unidos, eles também gostariam de privatizar o correio. E as pessoas não sabem, mas o correio nos Estados Unidos também é estatal. Então, a USPS, o pessoal confunde com a UPS, mas a USPS é o correio do governo. Então, eles são responsáveis por recolher isso aí. Como eles sabem, eles têm um sindicato forte também, que o Trump é contra esse serviço e já considerou, inclusive, a possibilidade de privatização também. Isso tem uma série de discussões. Então, o pessoal começa a achar que houve boicote de parte dos sindicatos. Há essa possibilidade? Mas na lógica do americano, por exemplo, a minha família toda, todo mundo votou pelo correio. Minha mãe votou pelo correio, as senhoras de idade do condomínio onde minha mãe mora, todo mundo votou pelo correio. O meu irmão, que está em tratamento de câncer com a minha cunhada, todo mundo votou pelo correio. Só que quando a gente fala votar pelo correio, a gente esquece que é um formulário gigantesco. Você vota para presidente, para senador, para deputado, você vota para juiz, para promotor, para xerife da tua cidade. Você ainda responde a opção de pergunta que está sendo colocada em plebiscito. Então, é um questionário complexo para você. Então, não é simplesmente você votar para presidente, né? Então, por isso que pelo correio fica mais fácil. Porque você, às vezes, você vota até se você autoriza um aumento do property tax, seria do IPTU, para uma determinada obra naquela cidade. Então, eles aproveitam a eleição para fazer um plebiscito de vários assuntos. Pois é, eu achei isso até bem inteligente. Nesse ano, por exemplo, eles aproveitaram para, em alguns estados, para votar a comercialização, né, da maconha, não era isso? Teve flexibilização de aborto, teve a questão, inclusive teve um estado que aprovou a cocaína e a heroína em pequenas quantidades para consumo, que é um ineditismo aqui nos Estados Unidos. Foi um estado que inseriu isso. Eu não Pois sei é. se chegou a aprovar, mas ele colocou isso no questionário de votação, né? Então, Analisando essa questão em específico, Gerson, o que você acha? Porque, por um lado, parece assim, realmente está otimizando, né, custos aí, você aproveita toda uma estrutura de eleição para poder ouvir os eleitores sobre outras questões, mas, por outro lado, pode ser que esses temas que são importantes, a discussão deles fique minimizada, né, fique em segundo plano, tendo em vista que você está decidindo algo, a eleição mais importante do país, que é para presidente, né? Qual é a tua difícil percepção? saber. Como é que É são difícil essas saber. campanhas? Sabe o que acontece? É que tem muitas diferenças, né, para o Brasil, mas, por exemplo, o que acontece aqui sobre o registro no partido? Então, por exemplo, o caso do meu irmão e minha cunhada, eles são registrados no Partido Democrata, mas eles votaram no Trump. Então,
a pessoa pensa assim, o cara é registrado num partido, ele é obrigado a votar no candidato daquele partido? Não. Ele sendo registrado naquele partido, ele pode participar das prévias daquele partido, ou seja, ele pode participar da escolha dos candidatos, né? Ele também recebe uma série de materiais de esclarecimento sobre os candidatos do partido que ele está registrado. Então, do senador, do deputado, do xerife, do juiz, do promotor, porque aqui você vota para tudo, né? Então, na realidade, você nesse sistema, você participa de um debate com bastante antecedência sobre vários assuntos. Mas tem muita gente também que é meio alienado, né? Você chega lá, só vota para presidente e não responde nada. Tem gente que participa de algumas partes da votação, outras não. E tem pessoas mais esclarecidas, né? O fato é que, na minha percepção, eles já estão acostumados com esse processo de a cada eleição de 2 em 2 anos, porque nos Estados Unidos a eleição é de 2 em 2 anos, né? Então, você tem todos os congressistas principalmente do que seria a nossa Câmara de Deputados, né? Eles são renovados de 2 em 2 anos. Já os senadores, de 2 em 2 anos, tem uma parte que sai e outra parte que permanece. Mas, ou seja, tem eleição de 2 em 2 anos, então a população é consultada de 2 em 2 anos. E isso é bom porque no Brasil, a maioria dessas coisas que a população nos Estados Unidos é consultada são decididos pelos vereadores e pelos deputados estaduais. E nos Estados Unidos tem essa vantagem. Os vereadores, vamos chamar assim, e os deputados estaduais, eles recebem esse feedback ou esse input da população e eles legislam em cima disso. Entendi. Você chegou a pesquisar, quando eu comentei contigo, sobre a figura do secretário de Estado, que atuam, não os secretários de Estado lá, os ministros, né, mas o papel do secretário de Estado em cada estado que atua nas eleições, inclusive um tipo de diretor executivo eleitoral, que além de certificar que certifica não apenas os candidatos, mas também o resultado das eleições em cada estado. Você chegou a... Eu vi. Inclusive, hoje eu vi a entrevista era uma mulher que fazia esse papel de secretária de Michigan. Ela meio que ridicularizou aquela questão dos votos que apareceram só para o Biden e nenhum para o Trump. Então, ela disse que isso foi uma questão de rede social, mas que ela que tem acesso ao trabalho do site oficial, ela falou: se você vai ao site oficial e vê o trabalho que nós fizemos de madrugada, não houve isso. Então, é porque a atualização que uma determinada rede de televisão ou algum site jornalístico fez essa atualização que gerou essa desinformação. Então, segundo ela, o processo está rígido, o processo está feito de uma forma correta. Então, ela explicou várias questões. Eu vi 2 entrevistas, eu vi essa de Michigan e vi da Pensilvânia também. Então, existe essa como se fosse vamos dizer assim, um TRE, né? Um tribunal o regional eleitoral, Exato, vamos dizer assim, né? Porque nos Estados exato. Unidos não tem. Aliás, o Brasil acho que é um dos únicos países do mundo que tem justiça eleitoral com juízes, promotores, etc., né? Nos Estados Unidos, essas funções elas são também funções eleitas ou nomeadas pelo governador ou por aquele estado, né? E é uma estrutura de pessoas, alguns estados até voluntárias, elas não recebem nada para isso, e outras elas recebem uma ajuda de custo, eventualmente, quando tem que trabalhar. Meu amigo, pelo visto vai dar Biden mesmo, né? E você acha que, agora passando um pouco para a geopolítica, o Biden realmente vencendo deve mudar muita coisa, né? Mas especificamente quanto à atuação aí dos Estados Unidos nessa questão que a gente tem visto aí acontecendo na Europa, né? Dos ataques aí de terroristas muçulmanos contra cristãos e ataques a instituições. Você acha que isso tende a aumentar aí nos Estados Unidos? Você acha que o Biden tende a relaxar?
quanto essa ao combate, ao confronto, a esse tipo de atitude? é o contrário, né? Na verdade, essa é uma percepção que a gente também tem um pouco distorcida no Brasil, né? O Hum, Trump, ele foi o presidente da história recente dos Estados Unidos, em muitas décadas, que menos se envolveu belicamente durante o primeiro mandato, né? Porque normalmente no primeiro mandato os presidentes arrumam alguma oportunidade de você levar a atenção do país para fora, porque a política externa dos Estados Unidos e a política de defesa, elas usam as Forças Armadas longe do território americano. Então, você chama a atenção para longe e a indústria de defesa consegue aplicar nesses locais as inovações tecnológicas que depois migram porque elas são duais, né? Depois essa tecnologia migra para a área civil. Então tem toda uma indústria montada em cima dos conflitos bélicos que retroalimentam esse processo. E os democratas, o mainstream, não só da mídia, mas como o establishment democrata, eles estão muito envolvidos nessa área de defesa, tanto que você vê que houve muitos conflitos militares durante ou ações militares ou envolvimentos dos Estados Unidos também fora, que são as oportunidades da indústria bélica se desenvolver. Então, há possibilidade, inclusive, de acontecer o contrário, durante esse período, alguma ação dos Estados Unidos voltar a ser feita no Oriente Médio, porque para o Trump ele queria direcionar a atenção geopolítica para o Pacífico, para a área do entorno da China, do Mar da China, tal. Então ele queria tirar tropa da Europa e tropa do Oriente Médio para direcionar para o entorno da China. Já o Biden, teoricamente, ele talvez queira desescalar a crise com a China, até porque o Wall Street, quem deu o suporte econômico para a campanha dele, tem muitos interesses na China, e talvez eles revigorem a entrada na China por Hong Kong e até flexibilize, junto com o governo, com o Partido Comunista Chinês, uma posição que o Trump já tinha de maior confronto. Isso, então, pode acontecer de certa forma, desescalar a tensão lá na China por interesses econômicos dos Estados Unidos. Então, deve mudar alguma coisa para esse grupo democrata. A China era inexoravelmente se transformaria no líder econômico mundial. Isso para eles não incomodava. Já para o grupo do Trump incomodava bastante. O programa espacial também eu tenho dúvidas se vai continuar sendo feito dessa forma numa competição com a China. Então, ou se o Biden parte para uma visão mais globalista, né, de projetos mais feitos em parceria com as outras nações. Então, é difícil a gente saber, mas aparentemente, para os interesses dos Estados Unidos, a mudança é muito pouca, porque, ao contrário do que a gente pensa, os grupos de trabalho que subsidiam o executivo nos Estados Unidos, eles fazem análise prospectiva de 10, 20 anos. Então, não tem muita alteração em 4 anos. Pode ser se vier 4, 8, 12 anos de democratas no governo, aí pode ser você perceber uma mudança radical. Mas do Trump para o Biden, em termos de interesses dos Estados Unidos, eu creio que a gente não vai perceber tanta coisa assim acontecendo como a gente imaginaria. Porque até você falando dessa questão da transição, né, nos Estados Unidos isso é muito comum, por mais que a gente perceba também, acho que desde do Clinton, tem sempre uma reeleição, né, então o partido ele fica aí 8 anos no poder e daí muda de democrata para republicano, republicano devolvendo para os democratas, né, e se o Biden, se confirmando a vitória do Biden, esse período de 8 anos ele acaba sendo interrompido, né, no meio. Mas você acha que a gente seria razoável supor que nós estaríamos presenciando com essa vitória do Biden aí a ascensão da China como a nova, a queda do império, né, que é o império americano, que eu digo não só apenas sobre o aspecto econômico e de produto interno bruto e de produção e de riqueza, como também o império em termos de influência de outras nações,
e do modo de vida, do modo de consumo, de atuação geopolítica, de valores, e uma transição desse império para o novo império chinês, uma nova fase. Você acha razoável supor isso, ou estamos longe disso acontecer, na sua opinião? Não, a sua linha de raciocínio está perfeita. A única coisa que eu acho que a gente precisa compreender um pouco melhor é que a China ela não cresceu ou não se transformou nessa potência econômica por competência dela privada. Foi o contrário. Quem criou a China potência foram os interesses econômicos do Ocidente, particularmente dos Estados Unidos. E esse grupo que está por trás do Biden é um grupo que tem muito interesse econômico na China. Então, na visão deles, eles são representantes de metacapitalistas que têm interesses que são transnacionais. Né? Eles não olham essa visão do jeito que você colocou, império americano versus império chinês. Eles observam o mundo como um todo e os interesses deles de como isso pode ser trabalhado de forma global. Né? Então, eles olham não como um governo global que ainda não existe, mas eles olham o planeta de uma forma global. Né? Então, a China, de certa forma, para eles, foi um instrumento e que eles investiram muito na formação dessa... Quando a gente percebe, por exemplo, na pandemia, que os Estados Unidos se perceberam que os insumos da indústria farmacêutica e até EPIs e etc., tudo vinha da China, eles mesmos se tocaram que quem fez essa transição toda, inclusive da área de TI, que tudo montado na China, quem fez essa transição foram os próprios americanos, querendo ganhar mais. Sim, Então, sim. você percebe que a lógica que está por trás desse grupo do Partido Democrata é uma lógica econômica em que a China é meio de ganhar cada vez mais dinheiro. Então, eles não estão muito preocupados com essa questão geopolítica da forma como o Trump estava querendo colocar, de Estados Unidos, interesses dos Estados Unidos contra os interesses da China. Para esse grupo de capitais transnacionais, o que eles querem é olhar o mundo de uma forma mais global, né? Sim. Você falando isso, eu me lembrei de um certo barbudo aí, cujo nome a gente é bom não citar, que dizia que o capitalista ia produzir a corda para ser enforcado, né? É um fato. Mas é o tal negócio. Você, na realidade, você só tem capitalismo, né? Então, a gente muito se fala do comunismo na China, mas esquece que eles são comunistas enquanto partido comunista na parte política, mas eles aprenderam a jogar o jogo capitalista, né? E eles se inseriram graças ao a própria iniciativa dos Estados Unidos que os colocou na OMC, né? Inclusive o Brasil na época foi cooptado para votar a favor da entrada da China na OMC, mesmo a China na época não tendo condições. Essa que é a verdade. Ela não preenchia os pré-requisitos. Mas todo mundo abriu naquela ideia de ter acesso ao mercado chinês. Todo mundo estava olhando naquele 1 bilhão de consumidores, que se você mudasse a modelagem econômica na China, você, na cabeça pelo menos dos articuladores políticos, eles entendiam que você poderia transformar a parte comunista política da China introduzindo um capitalismo, quando, na realidade, eles transformaram o capitalismo num capitalismo de Estado, não alteraram a questão política e souberam, com isso, fortalecer ainda mais o Partido Comunista Chinês e entraram no jogo. Então, esse capitalismo russo, por exemplo, que é um capitalismo de máfia, na China já é um capitalismo político na mão do Partido Comunista Chinês, é mais centralizado. Sim, Então, sim. na verdade, eu creio que no mundo só existe capitalismo, né? Sim. Eles perceberam, né, Gerson, que olhando para Hong Kong, Singapura e tal, que dá para continuar restringindo a liberdade política de todo o povo, né, de todos os cidadãos, e liberar um pouco, né, de conceder um pouco de liberdade econômica, e com isso o resultado final acaba sendo melhor para todo mundo, né?
Então, eles, por mais que tenham aí flexibilizado um pouco a parte da liberdade das pessoas empreenderem e tal, por mais que ainda seja muito restrito, muito aquém do que seria desejável, eles olhando lá o exemplo aí de Hong Kong, Singapura e tal, acho que eles perceberam que conseguiriam continuar mantendo ali o cabresto na liberdade política, né, com um regime autoritário, sem democracia, né, estabelecida, e, ao mesmo tempo, permitir que o povo produza, né, e possa, pelo menos, uma pequena parte dele prosperar, né, embora a maior parte da população ainda viva na miséria, né? Mas para o que foi dado para eles, né, você observa que a jogada foi muito bem feita, porque você sai de uma situação de pobreza extrema e você dá a possibilidade de ter acesso à alimentação de mais Uhum, qualidade, a você ter acesso à moradia, a você urbanizar essa população, mas você, em contrapartida, você não dá liberdade, né? E só que para quem vivia numa situação muito precária, houve um upgrade, né? Houve um avanço. sim, Então, sim, sim, sim. e por outro lado, você falou Hong Kong. Hong Kong é a porta que foi utilizada, né? É o hub que foi utilizado entre o Ocidente e a China. Então, Uhum, todo mundo que queria investir na China, na verdade, investia em Hong Kong. uhum, Então, Hong Kong ficou sendo aquele local em que o Ocidente podia jogar dinheiro, as empresas eram sediadas lá e você tinha um mercado do continente à sua disposição. E, por outro lado, você também fazia todo o comércio baseado ali, e também em Taiwan, também, bastante coisa em Taiwan. Mas Hong Kong, eu creio que essa vai ser a grande incógnita agora, porque com Trump, aparentemente, a China ela tinha uma situação de que, se o Trump for eleito, que ainda tem a chance, mas se acontecer do Trump for eleito, a China vai ter que negociar em outras bases a questão de Hong Kong e de Taiwan. E talvez com o Biden, com o Partido Democrata, eles consigam, eles vão ceder mais ainda, talvez, do que com o Trump, numa fase inicial, como se dissesse que com o Biden é possível negociar melhor, que o Trump era muito intransigente. Então, a gente talvez veja, na verdade, a China numa situação de ameaça que houve em Hong Kong, voltando até talvez um pouco atrás, porque uhum. tudo aquilo que foi feito em Hong Kong nos últimos meses, de retirada de direitos, etc., foi uma forma de tentar ameaçar. Mas se o Trump fosse eleito, eu tenho minhas dúvidas se eles continuariam nessa rota, porque é a porta de entrada de todo o comércio, inclusive brasileiro. Grande parte da nossa exportação é feita via Hong Kong. Então a gente não percebe, mas para alimentar o chinês do continente, mas o que operacionaliza comercialmente a transação é feito muitas vezes comprado na Bolsa de Chicago, mas entregue via empresas que estão ali em Hong Kong sediadas, né? E elas têm várias vantagens por estarem em Hong Kong. Então, tudo isso estava em stand-by, aguardando aí o que o Trump ia fazer se for eleito. Agora, com o Biden, a gente vai ter que aguardar para perceber qual vai ser o próximo passo dos chineses. Eles têm um objetivo de chegar a 2049, né, no centenário da Revolução Comunista na China, Uhum. como a potência hegemônica. Do ponto de vista deles, psicossocial, de planejamento geopolítico, é fantástico. Tem que ver como é que o Biden e o próprio Partido Democrata enxerga isso. Porque se você lê os analistas políticos democratas, eles enxergavam isso como uma evolução natural, que seria normal isso acontecer, e não enxergavam isso como uma fragilidade, uma debilidade dos Estados Unidos. Já é uma visão bem diferente do Trump. Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? E você acha que qual foi o efeito da pandemia sobre esse resultado que está se avizinhando aí? Você acha que, se não fosse a pandemia, as eleições seriam menos apertadas? O Trump venceria com mais folga ou venceria, né? Porque, pelo que a gente percebe, parece que vai dar Biden. Eu creio que sim, porque eu me lembro que eu estava em janeiro, fevereiro, os Estados Unidos estavam bombando.
pleno emprego, tinha empresa abrindo direto, a gente percebia que inclusive, se você observar a própria eleição do Trump comparando com 2016, você vai ver que ele cresceu não só entre a população de homens negros, mulheres negras e homens hispanos e mulheres hispanas. Por que eles cresceram tanto ali? Porque esse pessoal teve uma ascensão econômica muito grande. Então, a pandemia, de fato, impactou. Teve um aspecto que pouca gente percebeu, mas o Trump ele não pagou a segunda parcela do auxílio emergencial. Que aquilo que o Bolsonaro fez daqueles R$ 600, que para algumas famílias foi R$ 1.200, aquilo ali injetou na economia para áreas pobres. Muita gente passou a receber mais, inclusive, do que o Bolsa Família, e muita gente, inclusive, passou a receber que não recebia no Bolsa Família. Nos Estados Unidos, houve o pagamento da primeira parcela de um cheque, eu acho que US$ 1.200, mas o segundo pagamento ficou bloqueado numa negociação com o Partido Democrata. O não pagamento dessa segunda parcela teve um impacto muito negativo para o Trump também. De modo geral, quem manipulou a questão da doença também, como a gente vê na Europa, tal, nos Estados Unidos também a pandemia foi muito manipulada. Então, continua a ter gente com medo, continua a ter gente muito reticente das medidas que estão sendo tomadas. E o Trump ele teve uma posição muito parecida até com a do Bolsonaro no Brasil, né? De entender que, de fato, existe uma pandemia, mas que você não pode fazer que o remédio seja mais letal ou pernicioso do que a própria doença. Então, essa dosagem de economia e pandemia, ela também foi muito explorada. Então, com certeza, se não tivesse tido a pandemia, eu acho que dificilmente o Trump não seria reeleito, porque a reeleição ela acaba sendo mais difícil você não ser reeleito, que nos Estados Unidos e no Brasil também. Você pode ver que no Brasil o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, todo mundo é reeleito. É difícil você não ser reeleito, né? Mas nos Estados Unidos também isso é muito raro um presidente não ser reeleito. Ele tem que fazer alguma coisa muito ruim. E no caso do Trump, ele só não está sendo reeleito por causa da pandemia também. E existe uma rejeição ao Trump. Na verdade, essa eleição nos Estados Unidos ela não teve nada a ver com o Biden. O Biden nem foi falado nos Estados Unidos na eleição. Era quem era a favor do Trump e quem era contra o Trump. Então, foi uma eleição que foi decidido quem era contra o Trump e quem era a favor do Trump. E, ao contrário do que a gente pensa no Brasil, tem muita gente que não gosta do Trump, que votou nele para não votar no Biden, ou para não votar nos democratas, mas não votou assim, feliz, satisfeito. Então, a rejeição do Trump é muito grande, inclusive dentro do Partido Republicano. Quando você percebe que houve redutos republicanos que foram perdidos de 2016 para agora 2020, o pessoal às vezes não se toca que alguns desses locais a responsabilidade foi do próprio Partido Republicano. Então. A família do John McCain fez campanha para o Biden. Fez, exatamente. É o exemplo típico. Você até tocou no ponto que está sendo falado. É o estado é o Arizona, que você é tradicionalmente republicano, perdeu, talvez tenha perdido, ainda não fechou, né? Mas por causa do John McCain, que lá é a casa dele, e ele fez campanha contra o Trump, né? Então, existe a família, ala. né? Existe uma ala conservadora, inclusive, que detestava o Trump em 2016. Então, meu amigo, o que você está me dizendo, eu não tinha ouvido ainda isso na mídia, aí, nas reportagens, nem em nenhum grupo. Você está me dizendo que essa eleição dos Estados Unidos foi o Trump contra o Trump mesmo. E o Trump, se perder, está perdendo para o Trump. Assim, é o ódio ao Trump, a rejeição ao Trump versus o apoio ao Trump. Entendeu? Ninguém votou no Biden, ninguém votou. Perfeito. Claro, só o pessoal mais radical votou na cama lá. Mas a grande maioria votou ou a favor do Trump ou contra o Trump. Meu amigo. É isso. Então, acho que já fizemos aí o nosso teste, né? Já fica aí esse vídeo com muita informação importante que você está trazendo. Grata informação aí, conveniente para o momento. E agora a gente bateu um papo, mas eu estou aqui de barba sem fazer, na cama aqui. Hoje eu não estava preparado para essa nossa
nosso teste, né? Você está sempre preparado, rapaz. Ainda mais para falar sobre Estados Unidos, geopolítica. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ter, principalmente aqui na América Latina, né? A posição do Biden é bem diferente da do Trump. Então, talvez ele queira negociar uma saída para a Venezuela um pouco menos radical, né? Porque pode ser que ele, inclusive, não reconheça o Juan Guaidó igual o Trump fez. Isso enfraquece até a posição brasileira aqui também. Então, Pro inte- muita coisa pode acontecer, né, nesses Uma próximos meses aí. última, Vamos ver. uma última pergunta. Para os interesses do Partido Comunista Chinês, sem dúvida a vitória do Biden era melhor, né? Ah, claro, porque não só porque ele representa um grupo que tem muitos interesses na China, né, econômicos, né, como o fato também de que ele tem um grupo no Partido Democrata que é um grupo de viés socialista, né, no mínimo social-democrata. Então tem muito mais assim afinidade ideológica, né, com a própria Então, proposta chinesa. considerando-se a hipótese de que a vitória do Biden era de maior interesse da China, do Partido Comunista Chinês, e que a pandemia prejudicou as eleições aí e que seriam favoráveis ao Trump e que ele pode vir a perder, podemos dizer que essa pandemia causada por esse vírus que surgiu lá na China foi bastante conveniente para os chineses, que além de vender produtos, bilhões de dólares em produtos e agora produzindo vacina para também vender para o mundo inteiro, ainda conseguiu uma vitória política, né, ou geopolítica, se confirmar essa vitória do Biden nos Estados Unidos. Não tenha dúvida. Para a China, o Biden vencendo é bem mais interessante, que inclusive ele pode direcionar a indústria bélica dos Estados Unidos de volta para o Oriente Médio. E até mesmo de volta a algum tipo de atrito com a Rússia. Para eles é mais interessante jogar a indústria bélica em alguma área no Oriente Médio ou alguma área que os russos estejam rivalizando com eles, do que você comprar uma briga com a China no Pacífico ou no Mar da China, ou mesmo ali na área do Índico. Então, aquela parceria Índia, Japão, Austrália, que o Trump estava liderando ali, junto com a Coreia do Sul, com o Vietnã, isso deve ter uma alteração aí com uma administração do Biden. A gente tem que observar. Tá certo, meu amigo. Boa noite aí para você, tá bom? Boa noite também. E foi ótimo esse nosso teste aí. Estou assim, ansioso para ver o Loyola e Portinho. Esse sim vai ser o debate. Vai ser bacana ver os dois baterem papo sobre todo esse fenômeno que a gente está presenciando esse ano, né? Com certeza. Esse daí é imperdível. Tá bom, meu amigo. Boa noite aí, tá? Tá bom, um abraço, Um boa noite. abraço. Boa noite ao Fernando também.